Graça e paz. Eu sou Juliana Carvalho e esse é o meu canal A Boca Fala do que está cheio o coração. Amém? Eu estou muito feliz por você estar aqui comigo e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra da parte do nosso Deus para edificar a tua vida, para edificar a minha vida, para edificar a nossa vida. E vou fazer um pouco diferente. Nesse vídeo eu quero estar orando antes da gente iniciar a palavra para que o Senhor prepare o nosso coração, para que o Senhor prepare a nossa mente, para que o Senhor nos prepare para receber a sua palavra, para que possamos ser, em nome de Jesus, edificados, ministrados pelo Espírito Santo do nosso Deus e que nós venhamos nesta noite, através desse momento de comunhão, estarmos orando. Eu convido você a orar comigo, que você possa curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos e que você venha abrir o seu coração para aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te louvar, te glorificar e te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, neste vídeo, compartilhando a Tua palavra, ou, Senhor, aprendendo daquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Que nós venhamos estar, Pai, com o nosso coração, Senhor, aberto, nosso coração preparado, Senhor, o nosso coração esteja, Senhor, em nome de Jesus, Pai, como uma terra boa, Senhor, arada, Senhor, preparada para receber a boa semente, Pai, que é a Tua palavra. Que o Senhor nos conduza, Senhor, neste vídeo, em tudo aquilo que será falado, tudo aquilo que será ministrado, que não seja nada de nós, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo através da minha vida, ministrando sobre mim, ministrando sobre a vida dos meus irmãos que estão assistindo, Pai, me acompanhando, me ajudando nesta obra, Senhor, para que todos nós venhamos aprender mais e mais da Tua palavra, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, para que sejamos contemplados, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, para fazermos a Tua vontade, o Teu propósito, Pai, se cumpra sobre as nossas vidas e que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos te agradar, Pai, em nome de Jesus, com as nossas vidas, com as nossas escolhas. Fala conosco, porque nós queremos viver, Pai, verdadeiramente a Tua vontade. Queremos te agradar com as nossas vidas e com as nossas escolhas. E que o Teu nome seja glorificado através, Pai, das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Agora, que nós já oramos, que nós já preparamos o nosso coração, que preparamos a nossa mente, que convidamos o nosso Senhor, através do Espírito Santo, para que Ele possa ministrar sobre nós a sua vontade, a sua palavra, e que nós venhamos aprender, que nós venhamos, em nome de Jesus, Pai, absorver aquilo que o Senhor tem para nós, o bom alimento, o bom sustento, que venha verdadeiramente fluir sobre nós o Teu querer. E que agora nós possamos estar compartilhando da palavra. Eu separei, com certeza, uns versículos, que o vídeo de hoje vai falar cristão versus santidade. Sim, é muito complexo? Sim, é muito complexo, porque hoje em dia é difícil você falar sobre santidade. Santidade é uma palavra que está praticamente, eu acredito, em extinção. Em muitas pregações. Por quê? Porque a santidade ela implica em transformação, em mudança, em renúncia, em separação. Nós vamos falar um pouco sobre isso, vamos conversar, vamos alinhar ao pensamento de Deus sobre tudo isso. O que o Senhor pensa da nossa vida, o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor espera de cada um de nós. E o versículo, o capítulo e os versículos que eu separei estão aqui. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, porque é importante, de extrema importância, que você acompanhe na tua palavra ali, na tua Bíblia, a palavra do Senhor, para que você testifique daquilo que está sendo lido, se é realmente aquilo que está sendo lido, porque é a oportunidade que você tem também para poder aprender a se habituar a estar sempre lendo a palavra do nosso Deus, amém? Então está lá em 1 Pedro 1, 14 ao 16. Vamos estar lendo? Pega a tua Bíblia lá para tu me acompanhar. Em nome de Jesus. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Então aqui é o próprio Deus fazendo esse convite,
que as escrituras sagradas dizem: sejam santos porque eu sou santo. E o que é santidade? Né? Eu pesquisei sobre o que significa santidade, e santidade em hebraico, kadosh, significado que é derivado do termo hebraico kadosh, que significa santo ou separado. Então, santidade é você viver separado. Mas separado do quê? Né? Como assim separado? Eu preciso entender o que significa ser separado. Separado do mundo, separado do profano. Você agora é consagrado a Deus, você é, né, propriedade exclusiva do Senhor, né? Nação santa, povo eleito, exclusivo de Deus. Então agora você não pertence mais ao mundo e não pertence mais ao profano. Você agora pertence ao Deus que te chamou para ser santo. O Deus que te salvou, né? O Deus que, em nome de Jesus ali, ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele nos resgatou, né, do pecado, da condenação, da morte para a vida, e a vida em abundância. Então a gente tem que entender o porquê precisamos ser santo e o que é ser santo. Ser santo não é como a gente vê assim em algumas religiões, né? Um objeto feito por mãos humanas, um objetinho ali, uma imagem, uma estatueta. Não, não é isso que é ser santo. Ser santo é viver uma vida separada por Deus e separada para Deus. Acho que eu derrubei o microfone. Separada para Deus e separado por Deus. Para quê? Para a obra dele, para ser utilizado por ele, para que ele possa usar a sua vida para a honra e glória do seu nome. Você pertence a Deus agora. Você não pertence ao mundo, você não pertence ao profano. Foi aquilo que a gente leu no versículo. Não se comporta mais agora como se fosse uma pessoa ignorante, que não conhece na realidade o seu papel, né? Você conhece o seu papel. E um cristão, ele não vive em pecado, ele vive em santidade. Ele se esforça para estar em santidade. A diferença é que muitas pessoas não entendem isso e elas querem viver na ignorância ainda, uma vez que tiveram seus olhos abertos. Elas ainda continuam vivendo profano. Né? O que é viver em santidade? É viver uma vida separada para Deus, agradável a Ele. Amém? Que a gente não mais pode ter agora comunhão com o pecado. A nossa comunhão é com Deus. A nossa comunhão é com a santidade. Nosso compromisso é em sermos santos, separados, né? Para Deus, para a obra de Deus, para aquilo que o Senhor designa sobre as nossas vidas. Agora nós pertencemos a Ele. Não pertencemos mais nem a nós mesmos, nós pertencemos ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Criador, que nos formou, né? Que nos criou. Amém? Você está me entendendo? Você está comigo? Então, que nós possamos refletir sobre isso. E exemplos que nós temos de santidade. Exemplos que nós temos de pessoas que se separaram, que se posicionaram, porque a santidade, ela é uma forma de posicionamento. Você se posiciona a ser santo. Você decide viver em santidade. Então, é um estilo de vida. Não dá para você viver em comunhão com o Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, vivendo profano. Vivendo aquilo que o mundo ensina, vivendo as práticas mundanas, né? Sendo apaixonado pelo mundo e pelas coisas que ele oferece. Não, você precisa amar a Deus, amar a palavra de Deus e amar tudo aquilo que vem do Senhor para a tua vida. Amém? Então, nós vamos ver um grande exemplo que nós temos, Daniel. Daniel, quando ele estava lá e ele foi, né, ensinado ali para que ele viesse a aprender, né, dos costumes lá de um povo pagão, e ele tinha que se alimentar também, não só estudar os costumes ali tudo, mas ele também tinha que se alimentar da comida ali. E ele fez o quê? Ele propôs no coração dele não pecar contra Deus, não se contaminar. Ele se separou daquilo, né? Ele não tinha opção, pensa comigo, porque ele estava ali cativo, né? Num lugar que não era o seu lugar, não era a sua terra natal. Ele estava ali sendo escravo e ele não tinha opção. Mesmo assim, ele se posicionou. Ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Então, eu vejo assim uma grande
proposta de santidade ali na vida de Daniel. E isso nós temos que tomar como exemplo. Vejo também na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que também foram convidados a se prostrar diante ali da estátua do rei, e eles negaram fazer aquilo, mesmo que isso implicasse que eles fossem lançados numa fornalha ali, acesa ali, a 7 vezes mais do que habitual, porque o rei se sentiu afrontado quando eles se recusaram a dobrar os seus joelhos diante de uma estátua, porque eles tinham no coração deles, né, adoração somente a Deus. Eles seguiam com forma fiel. E quando você vive em santidade, você vive fiel à palavra. Você se separa para Deus. Então não importa mais o que as pessoas falam, o que as pessoas peçam de você. Você se importa em fazer aquilo que Deus te ensina, que Deus te pede para fazer. Você vive para Ele, integralmente por Ele. E é isso que é viver em santidade. A igreja precisa despertar para viver em santidade, porque nós estamos tão contaminados com tantas coisas que não tem nada a ver com a santidade de Deus. E Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. E Ele requer de nós santidade. Quem requer de nós santidade? O nosso Deus. Ele quer que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. E é necessário que nós tenhamos essa compreensão, para que a gente possa de verdade viver na plenitude da vontade do Pai. Amém, meus irmãos? E eu separei outro versículo, né, que está em Hebreus 12:14, também esteja acompanhando comigo, na tua Bíblia aí, Hebreus 12:14, uma aguinha. E tá assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Olha o quanto isso é sério, né? Então, você se esforçar para viver em paz também é uma característica da santidade. Nós, como cristãos, precisamos viver o quê? Em harmonia uns com os outros. Nós não fomos chamados para viver em pecuinha, para viver em contenda, para viver com mimimi um com o outro, não. Isso aí não é papel de cristão, infelizmente não. Isso é papel do mundo, o mundo faz isso, mas a igreja não pode fazer assim. A igreja não pode se comportar assim. O nosso Deus, ele exige de nós maturidade. Nós somos cristãos que precisamos desenvolver a maturidade. E, infelizmente, existem muitas pessoas que ficam entristecidas. Ai, mas o irmão não me deu a paz. O irmão não sei o quê. A irmã, sabe, olha para mim com uma cara torta. Você primeiro precisa entender uma coisa. Vive em paz. Procura viver em paz. Nós precisamos aprender a viver em paz, porque somos humanos, somos pessoas. E vamos pensar diferente um do outro. Isso é óbvio. Nem todo mundo pensa igual, como nem os dedos das mãos são iguais, né? Então as pessoas pensam diferente uma das outras, mas o Senhor não manda pensar igual, Ele manda viver em paz, se esforçar para viver em paz. Então nós precisamos lutar, nos esforçar para viver em paz com todos. Nosso coração precisa encontrar paz. Nós não podemos fazer aquilo que o mundo faz e não podemos, né, viver dessa forma, ter o mesmo comportamento que o mundo tem. Nós temos que fazer a diferença. E então o Senhor nos chama para viver em santidade, viver manifestando a sua presença, manifestando a sua bondade. Então, quando nós entramos em contenda com os nossos irmãos, quando nós muitas vezes ficamos chateados porque o irmão não deu a paz, porque o irmão não cumprimentou, porque o irmão não entendeu, né? Nós precisamos aprender a desenvolver em nós maturidade para lidar com tudo isso. E não é fácil não, meus irmãos, não é fácil. Eu já passei por muita coisa e continuo passando. Não é porque passei e deixei de passar, não, continuo passando. Muitas coisas que a gente às vezes faz, né, que não está vendo, que não está enxergando, mas porque essa é a proposta do Evangelho. É você amadurecer, é você entender que a quem você foi chamado, por quem você foi convocado, foi por Deus. Então ele vê tudo, ele sabe tudo. A gente não precisa ficar chorando, né, pelos cantos. Ai, porque estão fazendo isso comigo, estão fazendo aquilo outro comigo. Não, eu aprendi que nós temos que chorar, sabe, nos pés de quem? Do nosso Deus. Falar: Senhor, tu tá vendo, tu sabes, então opera o teu querer. É para me amadurecer? É para me fortalecer? É para que eu venha, sabe, ter estrutura, ter força? Amém. Tudo que o Senhor tem para mim, eu desejo, eu recebo, né? Eu tenho que ter esse entendimento.
A gente vai ser forjado em cristãos que estão entendendo que a gente não sofre perseguição, muitas vezes do mundo, mas a gente sofre perseguição, às vezes, dos nossos irmãos. Isso é uma verdade. Né? Mas a gente vai se abalar por isso? Não, a gente vai glorificar o nosso Deus por isso, porque Ele está ali forjando nosso caráter, está ali nos sustentando, está ali nos moldando e está nos mostrando que nós precisamos de verdade ser transformados por dentro. Né? E eu louvo a Deus por isso, eu glorifico a Deus. E a perseguição, ela tem que vir do mundo. Infelizmente, às vezes ela vem dentro da igreja, né? Mas que a gente possa ter estrutura para lidar com tudo isso, entendendo que a gente precisa viver em santidade. Viver em santidade é viver a vontade, o propósito de Deus. E se esforçar para viver o quê? Em paz com todos. Amém? Nem sempre a gente vai se agradar de tudo. Né? Não dá. O próprio Jesus, ele não agradou a todos. Nós não iremos agradar a todos e nem vamos também encontrar pessoas que nos agradem em tudo. É um fato, é uma realidade. Então nós precisamos lidar com isso, aprendermos a ser maduros, cristãos que saibam de fato enfrentar os problemas em Deus. Porque o nosso Deus, ele sabe tudo. Tem conversas que nós não vimos, mas Deus está ouvindo. Tem coisas que acontecem que nós não estamos sabendo, mas o nosso Deus está, então Ele está no controle. A gente não consegue se esconder de Deus. E isso é tremendo, isso é maravilhoso, porque Ele sabe quem somos. Né? E Ele que vai agir de acordo com a sua vontade. E tudo é um ensinamento. Então, precisamos entender que muitas vezes deserto é lugar de ensino. O Senhor está nos ensinando, nos forjando, nos amadurecendo. E que você possa entender que viver em santidade é viver longe e fora do profano. É não aceitarmos o que o mundo nos oferece. Como Daniel ali, ele rejeitou os manjares, né, do rei, nós também temos que aprender a rejeitar os manjares do mundo. Em toda a nossa conduta, em todas as nossas escolhas, elas precisam glorificar a Deus. E isso é viver em santidade. Né? E não é fácil, meus irmãos, eu sei, não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para nós que estamos nessa caminhada, mas também não foi fácil para os nossos irmãos, não foi fácil para Daniel, não foi fácil para Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi fácil para eles, não foi fácil para Pedro, não foi fácil para Paulo, não foi fácil para Estevão, não foi fácil para o nosso mestre, então não vai ser fácil para a gente também, mas nós precisamos conservar em nosso coração sempre o desejo de agradar a Deus e viver em santidade. Né? A palavra do Senhor vai nos ensinar que se os nossos olhos nos fazem pecar, é melhor que a gente arranque os nossos olhos. E se a nossa mão nos faz pecar, que a gente arranque a nossa mão. Melhor é você entrar sem os olhos e sem a mão no reino de Deus do que você ir com os seus olhos com a sua mão para o inferno. O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer da nossa posição em relação ao pecado, em relação a viver de verdade a vontade e o propósito do Pai. Que não há nada que possa nos limitar quanto a isso. Nós temos que ser radical, sim. E viver em santidade implica em ser radical. Porque você se conserva em santidade. Você escolhe viver em santidade. E que você possa entender que isso é o nosso estilo de vida. Nós precisamos viver em santidade, renunciando ao pecado, né? Buscando agradar o Senhor com a nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Muitas vezes não vai ser fácil, vai ser difícil, mas o nosso Senhor, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos abençoar, Ele vai ser conosco. E que o Senhor te abençoe, te sustente, te guarde, te livre e te dê a direção, o sustento necessário para que você consiga vencer em santidade. Fácil não vai ser, meu irmão, fácil não vai ser, minha irmã, mas o Senhor nos garante que Ele teve aflições nessa terra e Ele teve bom ânimo, então Ele nos concede esse bom ânimo para que a gente consiga vencer, agradando a Ele, né? Se fazendo fiel a Ele e permanecendo em santidade.
O Senhor nos convida a vivermos em santidade. Ele nos manda a vivermos em santidade. Ele espera que a gente viva em santidade, que a gente possa entender isso, que a gente possa se esforçar para isso. E santidade implica em nós termos um coração transformado, temos ações transformadas. A santidade, ela começa dentro de nós. Primeiro ela é interiormente, ela começa dentro do íntimo do nosso coração, da nossa alma. Ela vai ali, né, purificar e limpar, para que a gente possa depois externar aquilo que o Senhor fez em nós. Através da santidade nós conseguimos perdoar, através da santidade nós conseguimos amar o nosso irmão, através da santidade nós conseguimos vencer o pecado. É por isso que nós precisamos viver em santidade, né? Porque a santidade, ela vai nos direcionar a esse caminho, a esse destino que é o céu, através de Cristo Jesus, amém? E que o Senhor possa cada dia manifestar sobre nós essa vontade, esse desejo, esse querer, nos ajudar através do Espírito Santo, para que venhamos viver de forma agradável a Ele, porque é isso que nos interessa, isso que nos importa. Então, se as pessoas não estão se agradando da tua vida, se você muitas vezes tem sentido ali um pouco, sabe, de lado, desprezado, olhe para o Senhor Jesus, olha para tudo que Ele sofreu também. Ele também foi desprezado, Ele também foi humilhado, Ele também foi abandonado. Tudo isso aconteceu com Ele. Então, que nós possamos amadurecer com tudo isso. Aprender que nós vamos ser forjados assim como o nosso Senhor foi forjado. No sofrimento muitas vezes, na dor muitas vezes, na injustiça muitas vezes, porque Ele era justo, Ele não tinha pecado. Então, que nós venhamos compreender e lidar com tudo isso da melhor forma possível. Amadurecimento é o que nós precisamos. É uma igreja madura, uma igreja que entenda que é inevitável que a gente venha ser muitas vezes perseguido, e infelizmente pelos próprios irmãos em Cristo, né? Mas o nosso Deus, Ele está no controle, né, de tudo. Ele vê tudo. Então, que a gente possa depositar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Então, não fique abalado não se você se encontra nessa forma, desse jeito. Tenha certeza que o Senhor está forjando em você um caráter transformado. Ele está te fazendo aprender sobre santidade. E a santidade, ela começa dentro para fora. Amém? Que você possa ser um instrumento separado pelo Senhor para fazer a boa e agradável e perfeita vontade dEle nessa terra. Que o propósito ao qual Ele te chamou, ao qual Ele convocou você, se cumpra sobre a tua vida, se cumpra sobre a minha vida. E que o Senhor me abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. E que possamos, em nome de Jesus, viver para a honra e glória daquele que nos chamou. Em nome de Jesus. Amém.